Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, seja bem-vindo, que bom te encontrar aí do outro lado, né? Mais uma vez, todo dia eu estou aqui desde 6 horas da manhã, eu não sei exatamente que hora você está me ouvindo, né? Se você é aquele que assim que entra o vídeo já corre aqui para assistir, ou se você vê durante o dia, tarde, madrugada, ou até mesmo aqueles que maratonam, né? Tem uma turma aí que maratona no final de semana, né, que coloca na sequência os estudos e vão assistindo vários, né, durante um momento só. Eu não sei qual é o seu momento, mas a minha gratidão a Deus por você sempre nos acompanhar. Que Deus esteja te abençoando, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo e a minha oração. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando 1 Coríntios capítulo 9. Hoje nós vamos voltar no texto de ontem, capítulo 9, versículos 19 a 23. Paulo está dizendo por que, quando estava na igreja de Corinto, ele recusou a ajuda financeira daquela igreja. O tema do contexto aqui é a liberdade da graça. A liberdade de você fazer, a liberdade de você não querer os seus direitos. E Paulo está explicando isso aqui. Ele, antes de chegar aqui, ele fundamentou o porquê é direito do obreiro, do líder, receber o sustento da igreja. Aquele que se dedica integralmente ao trabalho da igreja. Mas Paulo diz que não quis receber de Corinto. E ele teria o direito de fazer isso. O texto diz assim, porque, versículos 19 até 23, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Depois, um pouco mais à frente, ele diz assim, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, ou estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo deixa muito claro que ele não estava preso por ninguém, mas ele voluntariamente se fez escravo de todos, com o fim de ganhar para Cristo. Paulo está dizendo que o que ele faz, e muitos, e até disse isso no último estudo, muitos criticam Paulo de ser tipo um camaleão, não é? Mudando a mensagem aonde ele está, e não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, deixando muito claro que nós precisamos olhar onde nós estamos e trazer uma palavra que alcance o público onde nós estamos. Não é mudar a mensagem, mas é mudar os métodos de transmissão desta mensagem, porque o nosso objetivo deve ser ganhar o maior número de pessoas. O que muitas pessoas não entendem, e é o que nós vemos infelizmente muito acontecer, é as pessoas engessar o método e achar que isso vai funcionar em todo lugar. Eu sempre digo isso. Nós precisamos contextualizar onde nós estamos. O que funciona no sul pode não funcionar no norte. O que funciona na Europa pode não funcionar na América nem na África. A palavra é a mesma, o fundamento é o mesmo, mas o método, a forma de compartilhar, ela precisa ser contextualizada. E isso Paulo deixa muito claro e falando porque ele não recebeu ajuda de Corinto e ele recebeu a ajuda de outras igrejas. Então Paulo deixa isso muito claro. Paulo variou seus métodos para alcançar os melhores resultados. E a gente observa na palavra de Deus isso muito claro. Quando Paulo ele pregava para os judeus, primeiro ele normalmente começava o sermão, e já falamos isso quando estávamos estudando Atos. Ele começava o seu sermão falando dos patriarcas, vinculando as boas novas do Evangelho com a história do povo judeu. Porém, quando Paulo pregava para os gentios, ele já tinha uma outra abordagem. Quando Paulo estava no Areópago, falando para os gregos, ele começou com o Deus da criação. E sabe o que isso é? Isso é ser sensível, isso é usar a sabedoria. É você saber para quem você está falando e falar uma linguagem que possa alcançar aquela pessoa que está te ouvindo. Ele não adulterou o conteúdo do Evangelho, mas apresentou de forma adequada aos seus ouvintes. Irmãos, o pregador ele precisa conhecer o texto e o contexto com o qual ele está falando.
Ele precisa conhecer a palavra e as pessoas para quem ele está pregando, para tornar-se compreensível para essas pessoas. O próprio Senhor Jesus, se você ler a Bíblia e observando esse detalhe, você vai ver como Jesus pregava. Jesus adotou um método flexível em suas abordagens. Observa comigo algumas anotações aqui. Para Nicodemos, um doutor da lei, Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Quando Jesus falava com a mulher samaritana, uma pessoa que a sociedade não gostava, que ela se sentia escorraçada da sociedade, o que Jesus disse? Não é? Jesus pede um favor e diz: dá-me de beber. Ela era uma mulher que ninguém gostava dela. Jesus chega e pede um favor para ela. Para Zaqueu, aquele publicano odiado, o que Jesus disse para ele? Ninguém gostava daquele homem, ninguém ia para a casa dele. Jesus olha para ele e fala: eu quero ir para a sua casa hoje. Para um paralítico que estava já desanimado, Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Jesus tinha diferentes abordagens para pessoas diferentes, mas ele nunca mudou a mensagem. Ele mudava, ele variava os métodos. A mensagem era uma só, mas os métodos, eles eram flexíveis. E o grande propósito da flexibilidade metodológica de Paulo era um só: a salvação dos judeus e dos gentios, alcançar o maior número de pessoas, como nós lemos nos versículos 19 a 23. Uma abordagem flexiva constrói pontes em vez de erguer muros. Isso é uma abordagem cultural, abre o caminho para uma evangelização eficaz. Como nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, à direção do Senhor. E eu gosto muito de pensar isso. Aqui onde nós trabalhamos tem um irmão que nós amamos muito. E esse irmão Loza é um senhor, muitos aqui que assistem conhecem ele. Ele é um senhor que se entregou a Cristo há pouco tempo. Irmão Loza é um compositor, é um poeta, ele canta aquelas toadas e ele faz as suas poesias em forma de cordel. É uma pessoa muito ligada à cultura popular nordestina. E eu sempre que o irmão Loza está presente em alguma comunidade que nós vamos pregar, onde nós fazemos um trabalho evangelístico em comunidades rurais, em cidades vizinhas aqui, sempre que o irmão Loza está presente, eu tenho o maior prazer em ceder uma oportunidade para ele. E ele sobe no púlpito e com a sua simplicidade, ele declama suas poesias com fundamento bíblico, ele apresenta as suas toadas em forma de canção. Isso ele faz e fala a língua daquele mais simples que está ali. Através da sua simplicidade, através da sua toada, da sua poesia, muitas vezes na flexibilidade da língua portuguesa, usando palavras que ortograficamente erradas, mas ele está falando, alcançando aquelas pessoas que estão sentadas ali. Isso não é mudar a mensagem, mas isso é mudar a forma com que a mensagem possa ser alcançada. E Paulo deixa isso muito claro aqui. E nós, ao pregarmos o Evangelho, precisamos saber disso. Eu preciso saber para quem eu estou falando e eu falar uma mensagem que possa chegar ali. Não é adulterar a mensagem, não é mudar a mensagem, mas falar de forma que todos possam entender. É o que nós fazemos aqui no canal Minuto Missionário. Nós pegamos textos bíblicos, e eu já disse isso aqui outras vezes, onde seria muito difícil você explicar, e nós procuramos destrinchar da melhor forma possível para que todos que acessem possam compreender. Você que não vai me ver usando termos teológicos profundos, estudos complexos, mas nós com simplicidade procuramos compartilhar a palavra, estudarmos a palavra para que todos que estão do outro lado possam compreender. E eu louvo a Deus porque muitos estão sendo alcançados através dessa palavra e Deus está sendo, a palavra de Deus está sendo inculcada em corações, nós podemos compreender a palavra e o nome do Senhor ser glorificado em todas as coisas. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. A gente vai seguir falando isso aqui ainda mais um pouco em outros momentos. Até lá, se assim o Senhor permitir.